Reviravolta, reviravolta. Moraes perde tudo. Aliados se viram contra o ministro. Em um novo editorial, a Rede Bandeirantes, que tanto defendeu o STF, o TSE, o próprio Alexandre de Moraes, Luiz Inácio Lula da Silva, agora um dos mais fortes aliados do Supremo, a Rede Bandeirantes, voltou a criticar Moraes e a falar em mandante fora da lei. Sim, uma reviravolta começa a acontecer e Moraes acaba perdendo seus aliados. Moraes está sendo apunhalado e os aliados acabam por entregar tudo. A Band reiterou novas críticas ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, escancarando uma ação ilegal e mostrando claramente a forma como ele está usando as provas, ou seja, os elementos que ele considera provas. Em virtude da ação autorizada pelo juiz contra empresários que supostamente defenderam um golpe de Estado, a Rede Bandeirantes decidiu abrir espaço para esclarecer as ações do ministro. Eles trocaram mensagem, os empresários, em um grupo de WhatsApp, usadas essas mensagens como provas de um suposto atentado. Segundo o editorial da emissora, veiculado na terça-feira, dia 30, o Brasil está chocado com a ação policial e que a justificativa de Moraes não convence. A Rede Bandeirantes declarou: sem provas claras e contundentes, Alexandre de Moraes desempenha nesse episódio mais o papel de mandante fora da lei e da Constituição do que ministro que deveria zelar por essa mesma lei, por essa mesma Constituição, observou a Band. Estamos diante de mais um desatino do nosso judiciário. A Band interpelou onde estão as provas contra os empresários. Moraes considerou figurinha de WhatsApp como elemento. Troca de mensagens, apenas opiniões sem ação, ainda que sejam contra a democracia ou mesmo em defesa de um golpe, ideia que combatemos e abominamos, não configuram crimes, constatou a emissora e continuou: estão longe de fundamentar aquela operação policial. Há alguns dias atrás, um âncora da Rede Bandeirantes chegou a declarar com todas as letras que Alexandre de Moraes enlouqueceu. Em um editorial contundente, na última quarta-feira, do Jornal da Band, o jornalista Eduardo Oineg contestou a legalidade da operação da Polícia Federal contra os empresários. A PF realizou a operação de busca e apreensão nos endereços ligados a 8 empresários participantes do grupo de mensagens. A ação aconteceu na última terça-feira e gerou reações de diversos setores, inclusive da Procuradoria-Geral da República. O Jornal da Band sempre teve um olhar crítico contra os excessos do Poder Judiciário desde a Lava Jato. E o Brasil não pode tratar esse caso como mais um caso, afirmou o âncora. Em seguida, ele cobrou um posicionamento público do ministro do STF sobre a decisão. De duas, uma: ou os empresários são vigaristas, conspiradores, financiadores de um golpe, e por esse motivo, e cheio de informações nas mãos, o ministro Alexandre de Moraes mandou a polícia para a casa deles, para o escritório, para pegar computador, documentos, celular. E se for isso, o Alexandre de Moraes tem que vir a público o quanto antes para explicar quais são os fatos que sustentam essa decisão. A outra, que é a mais clara, a alternativa é muito pior, disse o âncora. Alexandre de Moraes enlouqueceu. Passou a achar que tem o poder quase divino sobre a vida das pessoas. É por esse motivo que a gente não pode tratar esse caso como outro qualquer. Há o lado lunático nessa história e a gente tem o direito de saber qual é. A Rede Bandeirantes, que é uma das mídias esquerdalhas do país, está
totalmente contra esta ação de Alexandre de Moraes e mostra uma reviravolta. Alexandre de Moraes achava que contava com um apoio total e cego das mídias esquerdalhas, mas ele não contava com que alguns aliados estariam se levantando contra. Tudo isso porque eles sentiram ali chegar pertinho deles, né? Com certeza eles sabem, eles têm algum entendimento claro de que este modelo ditatorial de perseguição poderá chegar até eles que não são 100% Lula e nem 100% STF. Uma hora a corda vai arrebentar para o lado deles também. E é por isso que agora eles já estão se levantando contra Alexandre de Moraes. E esse é só o começo da reviravolta. A sede, a ânsia por caçar bolsonaristas de Alexandre de Moraes só poderia dar nisso. Ele chegando, extrapolando e sendo chamado até de lunático por um âncora da Rede Bandeirantes. O Instituto Não Aceito Corrupção chegou a divulgar uma nota pública nesta última segunda-feira pedindo que Moraes, já que ele tem tantas provas, já que ele sabe o que ele está fazendo, que então ele torne pública a decisão em que autorizou a Polícia Federal a cumprir estes mandatos. Eles, de acordo com o Instituto, a democracia se edifica com decisões processuais transparentes e públicas. Por isso, é preciso garantir que a sociedade tenha o direito de conhecer os fundamentos da decisão e possa fiscalizar o STF, assim como deve fazer nos casos dos poderes executivo e legislativo. Ou seja, já que Alexandre de Moraes tem motivos para dar essa ordem absurda, então, como diz o próprio âncora, né, ele deve ter muita coisa importante nas mãos para tomar uma decisão absurda como essa, então ele tem que pôr a público, ele tem que tirar o sigilo. Por que ele colocou sigilo nessa operação? Por quê? Por que nem os advogados têm acesso ao que os seus clientes estão sendo acusados? O Instituto cobrou e disse: o princípio da separação dos poderes é pedra angular de nosso sistema constitucional, assim como é certamente o do respeito ao regime democrático, cuja defesa teria lastreado aludida decisão do eminente ministro Alexandre de Moraes, que simultaneamente preside o TSE. Segundo o Instituto, ocorre, entretanto, que mesmo para proteger o regime democrático, é necessário seguir o devido processo legal e até o presente momento não se tem conhecimento dos fundamentos da decisão que decretou as severas medidas cerceadoras de direitos civis dos mencionados empresários que, em diálogo aplicativo, cogitaram praticar atos de desrespeito ao sistema democrático se o presidente não fosse eleito. Uma democracia se edifica necessariamente com atitudes processuais democráticas, transparentes e públicas. E por mais que possa ser conveniente o segredo para o sucesso investigativo, desrespeitar o devido processo legal é ainda mais sério e traz junto consigo o grave risco de dano à credibilidade do poder judiciário do Brasil. Além de desaprovar a conduta de Moraes em relação ao sigilo da decisão sobre a operação, a nota do Instituto também criticou comportamentos atribuídos ao presidente Bolsonaro, candidato à reeleição, tais como colocar em dúvida o sistema eleitoral. Então, pessoal, todos aqueles que Moraes achava estar com ele em qualquer situação, agora se levantam contra ele para mostrar que ele está passando dos limites. Que isso só pode demonstrar uma coisa: ou ele tem provas muito contundentes e muito graves e sérias em suas mãos, ou o lado lunático ficou com ele. Uai, seu app de vídeos curtos.